O comentário de Fernanda Barti, oferecimento Halter Química, Gente Seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. O Supremo Tribunal Federal decidiu, afinal de contas, que está valendo, então, a suspensão dos processos onde o delator falou depois do delatado. Ou seja, daqui para frente, quem recorrer, né, valendo para os casos dos que já recorreram antes, solicitando que essa medida fosse tomada, e aberta a insegurança jurídica no Brasil, mais uma vez, com a assinatura do Supremo Tribunal Federal. Mas o que mais me chamou a atenção na votação de ontem do Supremo, porque isso aí todo mundo que lê e se informa já sabia que eles estavam com esse golpe preparado contra a Operação Lava Jato. O que mais chama a atenção ontem foram dois impropérios que foram falados dentro da sessão. Uma é o Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ficar repetindo, como ele já disse em algumas outras entrevistas, que se não fosse o Supremo Tribunal Federal, a Operação Lava Jato não existiria, que a caça aos corruptos e o combate à corrupção no Brasil não existiria. Ah, por favor, né? Querem nos tratar como totais idiotas? O Supremo Tribunal Federal nunca foi um aliado da Operação Lava Jato. Tirando 2, 3 ministros que tem lá dentro, que invariavelmente votam com bom senso, de resto, nós sabemos muito bem de que lado estão cada um dos que ocupam aquelas cadeiras e vestem aquelas pavorosas togas pretas. O segundo ponto que mais me chamou a atenção ontem foi o ministro Gilmar Mendes. A quantidade de impropérios, desclassificatórios que ele usa para se referir aos membros da Força-Tarefa da Lava Jato e ao próprio ministro Sérgio Moro, né, já seriam suficientes para qualquer outro dos ministros que está dentro do Supremo e que ainda votam ao lado da população brasileira pedissem a suspeição do Gilmar para tratar de qualquer caso que tenha a ver com a Lava Jato. Fica evidente que ele não pode julgar com imparcialidade qualquer ação que tenha a ver com a Operação Lava Jato. Ontem ele foi abundante, citando momentos das supostas conversas que foram publicadas pelo The Intercept, que ele trata como se fosse absolutamente verídico, né? Não existe contraditório aí nesse momento, né? Não existe um laudo, não existe uma apuração que prove que o The Intercept usou conversas verdadeiras. Inclusive, existe prova ao contrário, que eles manipularam publicações, que eles omitiram informações, que eles trocaram nomes, adulteraram, ou seja, datas, inclusive. Não há credibilidade nenhuma. Aí o ministro que está lá no Supremo enche o peito para falar mal da Operação Lava Jato, usando o The Intercept, que não tem credibilidade nenhuma, para desclassificar os procuradores da Operação Lava Jato. Ele não pode julgar a operação, ele é parcial. Gente, pelo amor de Deus, como é que ninguém faz nada contra uma pessoa tão sem escrúpulos? É impossível. A outra coisa que eu quero deixar registrado para vocês é que ontem, no final da votação do primeiro turno da desidratadíssima reforma da Previdência, o Paulo Guedes, o ministro da Economia, disse que o impacto só na votação do primeiro turno no Senado foi a redução de 133,2 bilhões de reais a menos. Então, o que a gente pode esperar desse Senado? O que a gente pode esperar de uma base aliada de governo que não tem coesão e que não se organiza para votar decentemente a reforma da Previdência? Não, mas são os primeiros a estar lá com as boquinhas abertas, ó, pedindo mais dinheiro, mais emendas. Aí o ministro já disse, nós vamos recuperar esse recurso no Pacto Federativo, a descentralização de recursos de Brasília em direção aos estados e municípios. Eu adoro isso, porque isso reduz, desidrata as tais emendas e o poder local dos políticos que se alimentam disso para garantir a sua reeleição depois. Estamos contigo, ministro Paulo Guedes. Estamos contigo. E de olho no Senado, que a votação do segundo turno é dia 10 de outubro, e eles já prometeram que eles vão atravancar
a votação, que eles vão fazer corpo mole, operação tartaruga. Todos eles querem mais dinheiro do governo. É uma vergonha, vergonha. Tá dado o recado aqui, ó. Estamos indignados com a postura dos nossos senadores da República. O comentário de Fernanda Bart, oferecimento Halter Química, Gente Seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326.